Boa noite. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a presença de vocês. Não sei quem de vocês já se inscreveu no curso, quem que ainda não. Hoje é só uma apresentação assim do que vai acontecer, na verdade. Para quem não me conhece, eu sou a Ale Tosi, eu sou formada em cinema, aqui em São Paulo, pela FAP, e estudei filosofia na USP. E fiz pós-graduação em roteiro, aqui em São Paulo também, mas depois fiz mais umas especializações de roteiro em Cuba. Também fiz especialização em estética da arte. E trabalho com cinema, na verdade, desde muito nova. Na verdade, o primeiro curso mesmo de cinema que eu fiz, eu tinha 14 anos, né? Que eu estudei num colégio aqui em São Paulo, super alternativo, assim, e era obrigado a gente, quando entrava no colegial, escolher entre vídeo, cinema, teatro e informática. E aí, na época, por incrível que pareça, eu participava de um grupo de teatro, ou seja, tive um momento atriz na minha vida, e descobri que não era isso que eu queria, o que é uma grande ironia, né? E aí a gente era obrigado a fazer várias peças, assim, desde o jardim 1 ao terceiro colegial e tal. E aí no colegial eu tinha esse grupo de teatro, junto do André Frateschi, inclusive. E a gente tinha uma pretensão de apresentar umas peças fora e tudo mais. E aí eu não podia fazer na grade curricular o curso de teatro. E aí eu achava que nunca ia trabalhar na frente do computador na minha vida, corta para. E aí resolvi estudar vídeo cinema e me apaixonei loucamente. Falei, é isso que eu quero fazer da vida, para a frustração da minha mãe, que achava que eu ia ser advogada ou médica. E nunca mais parei, assim. Quando eu comecei a trabalhar com, assim, claro, na faculdade de cinema você passa por diversas funções, né, dentro do cinema mesmo. Mas o primeiro longa que eu fiz na minha vida foi com o Carlão Reichenbach, falecido, que Deus o tenha, e foi o Garotas do ABC que eu fiz assistência de elenco para Vivian Golombek. Aí, logo em seguida, eu saí desse projeto e entrei na Gulani. E a Gulani, desculpa, gente, eu tenho uns gatos meio bagunceiros aqui, tá? De vez em quando rolam umas interjeições deles. Eu entrei na Gulani, e a Gulani naquela época era uma sala, assim, tipo, tinha recepcionista, era junto com um birô de criação, que era um estúdio de design e tal, e aí eu era a única funcionária da Gulani, e eu fazia tudo, tipo, desde captação, inscrição de projeto em edital, assim, produção, fazia contrato com o pessoal do jurídico, fazia tudo que vocês podem imaginar, eu fazia. E aí, fiquei um tempão fazendo produção, daí dentro da Gulani eu comecei a ir para algumas áreas mais específicas, né? Então eu fiz direção de produção, fiz executiva, assistência de direção, passei por vários departamentos, até que 2006, se eu não me engano, se Thaís pode me corrigir se eu estiver errada, a gente foi fazer o Encarnação do Demônio, do Zé do Caixão, que aí foi o primeiro filme que eu assinei, direção de elenco, na época a gente chamava de produção de elenco, e aí depois nunca mais parei, dei, claro, umas intercaladas, alguns projetos eu continuei fazendo direção de produção, alguns projetos eu fiz executiva e tal, mas fiquei mais focada em fazer casting propriamente. De lá para cá foram esses anos todos. E eu me lembro que quando eu fui fazer esse projeto do Encarnação, eu tinha muito medo, na verdade, de que alguém na vida viesse me falar, eu quero um ator tal, e eu não soubesse como chegar nesse ator tal, sabe? E aí eu comecei a gastar um pouco do meu conhecimento e falar, bom, eu preciso descobrir qual é a melhor maneira de se fazer o casting de um filme, sem que as pessoas não que não me deem ordem, né, mas que, assim, não me imponham os seus desejos e que eu não possa criar, porque, assim, a parte mais legal de você fazer cinema
dentro de todas as funções, é a parte criativa, é a parte que você pode contribuir criativamente, ou seja, que você pode construir junto com uma equipe um desenho de um projeto que está num papel para a vida real. Então, eu comecei a gastar um pouco essa minha energia neste lugar de tentar entender como fazer isso. E aí, no decorrer dos meus estudos, que não foram, claro, num filme só, e eu fui juntando tudo isso com o meu estudo de pensamento da filosofia. Na faculdade de cinema a gente estuda psicologia também, estuda sociologia, etc. Eu comecei a entender um pouco mais a fundo onde é que a banda toca. E aí eu comecei a falar, bom, quem manda em mim oficialmente, e isso durante o curso eu falo o tempo inteiro, tem uma figura só, que é o roteiro. Então, é óbvio, a gente obedece a ordem do diretor, do produtor executivo, do dono da produtora, que é um cargo maior, da distribuidora, se for filme, do canal, se for um player ou uma Globoplay, enfim, ou um filme para a Globo, etc. Mas quem manda oficialmente, assim, na minha construção criativa, é o roteiro. Então, esse curso, na verdade, eu começo, assim, são 24 aulas, se eu não me engano, é coisa pra caramba, assim. Parece que não tem assunto, mas tem muito assunto, assim, né? Porque normalmente as pessoas acham que fazer casting, e talvez até por um desconhecimento da função, eles caem muito nessa ilusão de que fazer elenco basta eu ter o telefone. Me dá o telefone de uma pessoa que parece com alguém. E não é sobre isso, né? Assim, eu posso escalar 10 atores, 10 atrizes diferentes para um personagem, cada ator e cada atriz vai ser uma caracterização diferente para a construção desse personagem. Então, como que eu justifico a minha escolha? Como que eu justifico a minha indicação? Como que eu defendo o trabalho do ator? E essa função da... Oi, gente, esse é o Galileu. Daqui a pouco vem mais os outros, mas o Galileu veio me dar oi agora. Como que eu justifico a escolha, como que eu defendo o trabalho do ator, né? Essa figura do diretor de elenco, ele está sempre no meio do caminho em defender o projeto para o ator e defender o ator para os contratantes, para o projeto. Então, não adianta eu falar do tipo, eu gosto. Primeiro que assim, eu venho de uma faculdade de filosofia, onde a aula número 1 do primeiro dia de aula são um bando de professores olhando para sua cara e falando, bom, a partir de hoje vocês vão se tornar as pessoas mais chatas do universo e vocês nunca mais vão poder dizer alguma coisa que vocês simplesmente gostam, porque o gosto, ele é justificável, ele é construído, ele é socialmente aceito, ele é amparado em uma série de argumentos, na verdade, de construção daquela imagem, daquele estudo imagético que eu estou trabalhando. Então, eu não digo mais, esse ator é legal. Eu não digo, esse ator eu gosto. É claro que eu tenho a ler os meus próprios gostos pessoais, né? Das minhas preferências, daquilo que me comove. Mas eu tenho uma comunhão de pessoas ali que tem que ser convencida, né? Então, é um trabalho que eu entendi que ele tem que ser construído junto do trabalho do ator. Então, não adianta eu ter o número de telefone. E hoje em dia, gente, você achar uma pessoa, encontrar um número de telefone de alguém, eu diria que é a coisa mais fácil do universo, assim, né? Você consegue. Então, o meu medo de um dia me pedirem para chamar o Robert De Niro ou o Denzel Washington já foi por água abaixo. Eu seria capaz de encontrar eles aonde eles estiverem. E tenho vontade, obviamente, de trabalhar com várias pessoas, assim, né? Vários atores e atrizes eu admiro o trabalho, assim, falo, nossa, um dia quero muito encontrar um personagem que convence. Dentro desses estudos, que eu acho que eles nunca param, porque a arte em si, na verdade, é um estudo eterno, inclusive para todos nós, né, que trabalhamos com esse exercício, a gente vai passar o resto da vida, né, pesquisando e descobrindo coisas, descobrindo mentalidades novas, assim. E eu acho que eu sempre vou aprendendo cada vez mais. Hoje em dia eu ando um pouco mais numa teoria de que o roteiro manda tanto em mim que eu acho que o próprio personagem, ele escolhe quem quer que faça ele, sabe? Assim, que às vezes eu tô lá batalhando para uma pessoa específica,
e fazendo de tudo, e brigando com a executiva para fechar a grana, e brigando com a agenda do ator para dar certo, e brigando com a assistente de direção e tal, eis que ele faz uma saída pela direita e ele fala, não, mas esse outro ator aqui talvez seja melhor. E passo isso com frequência, assim, eu sou a rainha de mudar protagonistas de séries e filmes, gente, eu nunca vi isso na vida, mas eu não sei, eu toda vez que fecho alguém para ser protagonista, eu nem comemoro, assim, eu falo, deixa eu começar a filmar, depois que começar a filmar, eu comemoro, porque até então, tudo pode acontecer sempre. Então, eu vou, durante o curso, desvendando muitos mitos, sabe? Porque eu acho que eu fui entendendo que a maioria das vezes os atores nunca são informados das coisas e parece que vocês são obrigados a terem uma bola de cristal. E aí, através dessa bola de cristal, vocês têm que adivinhar, né? Ah, e onde eu me encaixo? Aonde eu vou? Por que que eu não sou chamado? Por que que meu teste não é bom? Né? Por que que meu material de apresentação não é bom? Por que que meu rolo de material não é bom? Então, tem todo esse lado. Tem um lado todo burocrático que eu explico, que eu entendo que a produção de elenco precisa saber. E eu acho que eu tive uma certa vantagem por ter passado por outros departamentos, então o meu olhar ele é mais amplo, e aí eu consigo entender uma negociação num todo do projeto e consigo pensar um pouco mais antecipadamente nos problemas que podem acontecer futuramente, e nas dificuldades e tudo mais. Então, eu acho que eu me senti, durante um tempo, numa obrigação de contribuir. E aí eu fui uma das, acho que se bobear, a primeira pessoa aqui no Brasil a criar um curso realmente de produção de elenco no audiovisual. Muitas vezes, alguns lugares que eu dou aula, eles restringem o curso só para atores ou só para técnicos, sabe? E eu acho que tem que ser amplo, assim, porque eu acho que o que eu falo vale para todo mundo, assim. E é claro que sim, se a pessoa quer seguir uma carreira de produção de elenco, claro que começa se trabalhando, né? Mas ao mesmo tempo é muito importante as pessoas entenderem o processo como funciona, sabe? Que eu não tenho uma ideia do nada, não é? Não é que eu sento na minha cabeça e falo, ai, vou aqui decidir quem é o psicopata do meu filme. Não, ele tem que ter traços, ele tem que ter um perfil, ele tem uma anamnese, né? Ele tem uma justificativa de existência. Por que que ele existe naquele roteiro? Como ele existe naquele roteiro? Da onde ele veio? Para onde ele vai? Qual é essa construção de personagem que existe? Então, não dá mais hoje em dia para fazer um trabalho neste lugar muito ausente de achar que basta uma lista de telefone e dizer sobre o meu gosto, entendendo que gosto hoje em dia é uma coisa extremamente, necessariamente discutida e justificada. E a parte mais legal ainda de quando você consegue ultrapassar essa barreira, né, da estrutura básica do trabalho, é você poder criar em cima disso. Então, às vezes, aquilo que parece óbvio para o mundo, no geral, você poder colocar elementos outros que não necessariamente seria o mais óbvio, sabe? Aquilo que seria mais coerente, eu diria, né? Numa sociedade padrão, assim, que estabelecem padrões para algumas coisas, assim. Sei lá, posso dar um exemplo de Kill Bill, por exemplo, né? Quando você justifica uma mulher sendo um samurai, sendo uma guerreira samurai, numa função de uma mulher, sendo que sempre foi feito por personagens masculinos, por exemplo. Então, essas construções de pensamento são muito importantes. E acho que mais importante do que tudo isso é estarmos em 2025 e entendermos que o mundo precisa mudar, que esses olhares precisam se transformar, que o que era ditado como padrão não cabe mais, né? E que o mundo se transformou, que os olhares mudaram. Então, a gente não quer mais assistir um filme e ter como referência o lugar do sonho idealizado por um, né? Então, antigamente tinha muito isso, assim, na história
do cinema, né? Começou-se a contratar os atores neste lugar muito dos mundos das revistas, porque começou o audiovisual e não tinha assim atores da televisão, atores de cinema, nada disso. Onde foram procurar essas pessoas que aparentemente eram mais desenvoltas? Nas revistas. Era pouco o acesso desse número de teatro, tinha uma coisa muito mais a ver com a moda. E aí começou aquele padrão do aquele Star System horroroso, que vem até hoje, na verdade, né? Que é a pessoa magra, loira, alta, que não cabe, porque a gente nunca vai ser aquela pessoa. Então eu não quero mais assistir algo que não me diz respeito, que não conversa com o meu íntimo, que não conversa, na verdade, com as mil possibilidades de sonhos humanos existentes. Então, esses padrões precisaram se transformar, e precisam, e é óbvio, isso não acontece da noite para o dia. E isso não acontece principalmente porque eu obedeço o roteiro, né? Mas a gente tem como ordem um patrão que põe dinheiro no projeto. Então, eu diria que eram os antigos mecenas, né, que vão vender as obras de arte, assim. Tem umas histórias muito boas, assim, de reis na Idade Média que mandavam pintar os seus quadros, os seus autorretratos, assim, e se eles olhassem um autorretrato e falassem, acho que não parece comigo, ele mandava matar o pintor. E aí contratava outro, até que chegasse alguém que cumpria realmente o desejo íntimo de atingir aquele ideal de beleza planejado naquele mundo que se vivia na Idade Média. Muita coisa ainda vem até hoje, por incrível que pareça. Mas muita coisa precisa mudar. Então, para todas as revoluções acontecerem, sementes precisam ser plantadas no decorrer dos anos, no decorrer das décadas, no decorrer das gerações, para que isso se transforme. Então, o meu curso passa por esse lugar do roteiro, passa por esse lugar de conceito de filosofia e sociedade, de construção de pensamento, de como eu faço para pensar sobre o meu personagem. Passa um pouco também nesse lugar da burocracia, dos contratos, dos valores, dos direitos e dos deveres, de como os orçamentos funcionam, né? Nesse lugar de que a gente sempre está numa briga constante no audiovisual, na publicidade também, mas assim, do porquê que não se tem tabela num lugar e no outro tem tabela, sabe? No porquê que algumas coisas a gente consegue padronizar nesse sentido de valores, né? Por que o elenco de apoio recebe tão pouco, sabe? Por que tem um protagonista ganhando bilhões? Então, esses lugares todos que precisam ser destrinchados para a coisa ficar mais clara. E aí, claro, vou falar muito também sobre a apresentação de materiais, assim, materiais que são bons, materiais que não são bons, aquilo que me chama atenção, sabe? Porque a primeira pessoa que precisa claramente ser seduzida pelo trabalho de vocês, e quando eu digo seduzido, não é seduzido num lugar sexual, mas seduzido no sentido de interesse, no sentido de eu olhar e falar, olha como essa pessoa tem camadas, olha como essa pessoa tem nuances, olha como essa pessoa tem coisas interessantes para me apresentar, né? Como ela tem diversidade dentro dela, que ela atinge pontos completamente diferentes, de personagens diferentes, assim. Então, esses lugares são muito legais de descobrir nos atores, e é através deles, na verdade, que eu consigo fazer meu trabalho. Então, se eu não conhecer o trabalho do ator, o mais fundo possível que eu possa conhecer, eu não consigo vender a pessoa. Porque, às vezes, não basta só o teste, né? E aí tem hoje em dia essas questões do videoteste, e isso não vai morrer, sinto informar. Ficaremos vivendo nessa história do videoteste ad eternum, até sermos todos substituídos por robôs. Não sei, eu acho que quando formos substituídos por robô, talvez eu não esteja mais viva. Mas diz a lenda que a coisa tá por aí. Eu ainda tenho ressalvas, eu ainda sou a pessoa meio do contra, que eu olho, vejo, todo mundo me apresenta, meu companheiro me apresenta um monte de vídeo de inteligência artificial e tal, e eu olho e falo, nossa, falta uma camada de humanidade. Eu não sei se vocês reparam nisso. Mas sabe quando falta uma ruga, falta, eu não sei, falta uma textura humana, sabe?
falta uma textura humana, uma coisa que não é perfeita da humanidade, porque a coisa mais legal de fazer audiovisual é sair da perfeição, na verdade, e se aproximar do mundo real. Então, quando eu estou falando de cinema, quando eu estou falando de audiovisual, eu nunca posso esquecer que a gente está trabalhando com verossimilhança, ou seja, estar mais próximo do real, mas sem ser, de fato, o real, porque nem documentário, de fato, a gente é 100% com a realidade. A partir do momento que eu escolho aonde eu vou botar a câmera e o porquê que eu boto a câmera naquele lugar, eu já estou fazendo um recorte daquele mundo real. Então, não é exatamente como os meus olhos veem. Mas, com isso tudo, eu entendo que eu consigo deixar mais transparente, sabe, esse pensamento todo, e eu consigo transpor para um lugar de acesso e de evolução, assim, um pouco maior que a gente consegue fazer com esse trabalho. E entender que, assim, aqui no Brasil, infelizmente, ainda não é uma função extremamente reconhecida. Quer dizer, muitos países, mas muitos outros países reconhecem essa função como função uma das mais primordiais, ao mesmo tempo que uma câmera, ao mesmo tempo que uma fotografia, assim, porque se eu faço uma escolha errada, né, se eu escalo errado o ator, que não condiz com aquela história como ela está sendo contada, eu não convenço meu público, eu não conto minha história. Então, estamos falando disso, de construção de mundo, de construção de pensamento, de construção de humanidade. Então, não dá para eu me ausentar. E não dá para eu me ausentar do meu tempo de aqui e agora, da onde eu vivo, como eu enxergo o mundo, que crítica eu posso fazer, que contribuição de pensamento eu posso fazer, que reflexão eu posso promover para que se olhem o mundo, né, de uma maneira diferente. Mesmo que eu esteja fazendo um filme de comédia escrachada, daqueles que parece que a gente não vai dar nada, sempre vai ter algum lugar de crítica, sempre vai ter uma pontuação ali nomeada, né, como um lugar onde as pessoas vão assistir e precisam necessariamente se reconhecer ou não se reconhecer. E aí, nas últimas aulas, eu sempre peço para os alunos trazerem ou apresentarem os materiais deles mesmo. É engraçado que todo mundo já começa a aula com já tem material para apresentar. E aí, no decorrer do curso, fala, eu já não sei mais. Mas que tudo bem, assim, o importante é a trajetória de transformação, e aí as pessoas apresentarem o material delas, ou quem trabalhar com produção de elenco, não sei se é o caso de algum de vocês aqui, mas a pessoa apresentar uma possibilidade de trabalho e tudo mais. No último curso, a gente até fez um exercício, foi muito legal, assim, eu propus, na verdade, descrição de personagens diferentes, e as pessoas me propuseram o elenco delas e justificaram a escolha delas, né? A possibilidade. Claro, não um só ator para cada personagem, às vezes 2 ou 3 no máximo, assim, mas para cada personagem. Então foi um exercício muito legal e a gente foi discutindo o porquê, né? Todo mundo tinha a mesma lista de personagem, mas é isso que é muito doido. Cada diretor de elenco vai sempre pensar de uma maneira diferente, porque somos diferentes, né? Vivemos num mundo diferente. Então, a gente fez esse exercício que foi muito legal dos alunos trazerem para mim e defenderem essa escalação. Assim. Isso foi muito, muito interessante. E, claro, a gente vai esclarecer todas as dúvidas, quebrar todos esses mitos. Enfim, acho que eu falei um monte. Hoje é mais uma apresentação, assim, do curso. Eu costumo também convidar alguns colegas, então, normalmente vem um diretor falar com a gente um pouquinho, vem uma diretora de elenco de publicidade, porque eu não sou uma pessoa que faz publicidade, eu fiz pouquíssimas na vida, e já não faço há muito tempo. E aí, não sei se vai nesse caso ou não, mas se o tempo der certo, às vezes eu trago um ator com bastante experiência, assim, para também contar um pouco da experiência dele, sabe? Então, eu acho que com isso eu consigo dar um curso bem com bastante conteúdo, assim, com bastante estofo, assim, para a gente pensar, discutir
e desmistificar essa função, assim. Falando um pouco dessa mudança da nomenclatura, quando a gente estava na pandemia, existia uma vontade de vários técnicos, na verdade, de montar uma associação. E aí essa vontade já tinha vindo esporadicamente de um, de outro, assim. Sei lá, eu lembro de 2013 conversar com alguém, depois 2015 conversar com alguém e tal. E aí ninguém nunca sentava a bunda ali para falar, bom, vamos sentar e fazer esse negócio, sabe? E as pessoas, enfim, se dividem muito em grupos, e algumas até por questões políticas se separam um pouco e tudo mais, mas ali existia uma vontade comum. Então, a gente conseguiu, por fim, reunir um grande número de diretores de elenco do Brasil inteiro, que foi muito legal. E aí a gente conversou aqui em São Paulo com o Sindicine, que é o sindicato das funções, né, dos técnicos do audiovisual, e no Rio de Janeiro com o STIC, que é o equiparendo, né, ao Sindicine, que é o Sindicato dos Técnicos do Audiovisual do Rio de Janeiro, é que eles não são só sobre esses dois estados, eles têm outros estados. Eu não sei se eu vou me lembrar de cabeça agora, mas São Paulo cuida de São Paulo, Porto Alegre, sei lá, Rio Grande do Sul, Paraná, não sei mais, eram uns 5, 6 estados. Espírito Santo, talvez, não sei. Mato Grosso e tal. E Rio de Janeiro cuida de Rio de Janeiro, Minas, Bahia, é dividido, sabe? Então, porque os outros estados não possuem sindicatos fortes o suficiente e não tem número de técnicos suficiente. Espero que isso mude, né? Então, esses dois sindicatos, eles reúnem. A função do diretor de elenco também é mais forte São Paulo e Rio. Tem um gato pingado no Mato Grosso, um na Amazônia, um em Porto Alegre, quer dizer, em Porto Alegre tem 2, sabe assim? Tem uns gatos pingados espalhados. E a gente falou, gente, essas pessoas sozinhas, elas nunca vão conseguir montar uma associação dela com ela mesma, né? Não tem muito sentido. Então, a gente convidou esses técnicos todos para virem fazer parte da associação. A associação nada mais é do que uma luta pelos nossos direitos e deveres. Ou seja, parar de trabalhar 20 horas por dia, conseguir crédito em cartela, ter dinheiro de hora extra para a galera da publicidade, que nunca tem, conseguir aumentar, sei lá, o valor do ticket, tem assim, uma lista de questões todas em relação às questões trabalhistas, não é sobre umas questões criativas, nem sobre o meu eu pessoal, mas sobre questões trabalhistas efetivamente da função técnica, né? E com isso tudo a gente ainda passou por esses intermédios de discussões de quem fazia agenciamento, de quem era preparador de elenco, de quem era professor, etc, e tudo mais. E aí a Lê sentou a bunda na cadeira, escreveu. Então hoje em dia a gente tem hoje em dia não, já faz uns anos, temos uma associação que é o Diretores de Elenco Associado, o DEA, que nem o DEA de narcotráfico americano. E aí lá tem o código de conduta de cada função, tem lá o estatuto, tem lá um plano de carreira, ou seja, a gente ficava muito incomodado, por exemplo, com as pessoas que apareciam querendo tirar o DRT de técnico cinematográfico e dizendo, hoje eu acordei, daí eu fiz um anúncio no Facebook, aí eu virei diretor de elenco. Não é assim, né? Assim, isso acontece com muita frequência. Quer dizer, eu nem vejo porque eu não tenho Facebook. Eu tive Facebook 1 ano só da minha vida, depois, no primeiro ano que apareceu, depois nunca mais tive. Então, nem sei mais o que acontece ali. E como vocês podem reparar, o meu Instagram funciona mais para foto de gato do que para qualquer outra coisa. Gente, sou péssima com essas coisas tecnológicas. Mas, enfim. O fato é que a gente pensou que precisasse ter um plano de carreira. Então, ou as pessoas, para tirarem o DRT, tem 2 vias, né? Uma, estudos universitários, né? Então, no meu caso é esse, eu fiz faculdade de cinema, então eu nem precisei tirar no sindicato naquela época, quer dizer, acho que ainda é até hoje, assim. Mas eu saía da faculdade, pegava meu certificado, 1 ano, né? Espero diploma e tal, e eu ia direto no Ministério do Trabalho e fazia a solicitação do meu DRT. O meu DRT
da meu Alê, na verdade, como eu sou formada em cinema, eu posso trabalhar em qualquer função. Eu posso, sei lá, virar montadora amanhã, eu posso virar fotógrafa amanhã, eu posso fazer qualquer função dentro do audiovisual, porque eu tenho uma formação como cineasta. E aí a outra maneira é tirar por experiência. Então você tem que juntar um número de trabalhos, tem lá uma carga horária especificada, e você tem que constar nos créditos, você tem que ter contrato do trabalho, não basta você chegar e dizer de boca que você fez. Em alguns casos, a gente discutiu com o sindicato que, dependendo das pessoas, se não tivessem o número suficiente, se valia a carta de indicação de outros técnicos também. E aí você tem que tirar o DRT através do sindicato. E aí no site do Sindicine e do STIC tem lá as instruções de como tirar o seu DRT. Eu sou um pouco radical hoje em dia com isso, eu não contrato hoje em dia mais ninguém para trabalhar comigo que não tenha DRT, sabe? Porque eu acho que é um respeito pela minha própria categoria e acho que é um incentivo para que as pessoas se profissionalizem de verdade, sabe? É claro assim, Lei, mas você já isso só quer gente pronta? Não, porque as pessoas começam comigo como estagiária. Então, tem lá o diretor de elenco, tem lá o primeiro assistente, tem o segundo assistente, tem o estagiário. As pessoas vão subindo de função. E é óbvio, a pessoa, quando ela entra como estágio, ela nunca fez nada na vida. E aí o sindicato, ou a produtora contrata, né, com regras de contrato de estágio da empresa, que aí vale a regra do Ministério do Trabalho, que a pessoa trabalha 6 horas por dia e etc. Ou a gente pede uma autorização de trabalho temporária ao sindicato para aquele profissional fazer o estágio. Então, quando a pessoa tira o DRT dentro do sindicato, ela não sai com um DRT amplo, assim, de pode tudo, sabe? Ela sai especificamente qual é o departamento que ela trabalha, qual é o DRT que ela trabalha. E aí, para fazer parte da associação, o ideal é que se pague, né, a mensalidade do sindicato, que não é cara, para que você possa ter os seus direitos. A gente tem uma tradição de rejeitar durante muito tempo, né, as regras de sindicato. E, claro, tivemos aqui em São Paulo uma presidente de sindicato que era assim, um inferno na terra, assim, tudo que ela podia prejudicar a gente, ela prejudicava, sabe? E não defendia ninguém em lugar nenhum. Há muito tempo já está agora a Sônia Santana, que tem colaborado muito, que tem um acesso muito direto à denúncia, a pedidos de realização de coisas, a lutas em conjunto, e eles têm um advogado. Então, inclusive, se você é contratado por um trabalho, quer dizer, isso estou falando como técnico, não como ator, né? Mas como técnico, você é contratado por um trabalho, você não tem quem te ajude a ler seu contrato, o sindicato pode te ajudar a ler seu contrato. O sindicato pode te ajudar a colocar coisas no seu contrato que defendam os seus direitos trabalhistas, entendeu? Primo! Eu não sei se vocês estão escutando, mas esse é meu gato gritando, porque ele me chama, e aí quando ele não me vê, ele faz um certo escândalo. E aí, no SATED, que tem também se fortalecido cada vez mais, a associação também promoveu um diálogo com o SATED. Então, a gente tem uma conversa direta lá com a Rita, com a Gabi, com o pessoal do SATED, de se ajudar, de pensar coisas juntos, de pensar ações em conjunto, sei lá, se eu recebo alguma denúncia de um ator, eu encaminho para o SATED, mesmo que eu não tenha nada a ver com o trabalho, sabe? Mas o ator não sabe para quem recorrer, eu encaminho para o SATED. Então, a gente tenta, não sei, unir forças, que eu acho que tanto essa classe de diretores de elenco quanto os atores é a parte mais fraca do trabalho, sabe? É a parte onde todo mundo faz o que quiser com a gente ali e a gente acaba não tendo os nossos direitos respeitados, assim. E eu tenho visto muita evolução, assim. E esse ano, por incrível que pareça, finalmente tivemos a função dos diretores de elenco reconhecido no Ministério do Trabalho. Então, hoje é uma profissão que existe, sabe assim? Não é do tipo, porque o que acontecia? No cinema tinham várias funções que não existiam assim no passado, quando não era digital. E essas funções foram surgindo. Não que o elenco não existisse, o elenco existe há 1000 anos. Só que ninguém nunca tinha batalhado
para ter um reconhecimento profissional. Então, do tipo, o que você é? Sou o diretor de elenco, né? O que você é? Não, eu sou pessoa, não sou nada, mas estou dizendo o que eu exerço profissionalmente, né? E aí a gente conseguiu fazer uma descrição da função, que também está lá no site, e com isso a gente entrou com um pedido na FIP e conseguimos, e aí esse ano tivemos já a aprovação, temos um código profissional e tudo mais. Então isso, graças a Deus, aconteceu, assim, isso foi uma vitória para a associação incrível, assim. Não são todos os diretores de elenco que fazem parte ali. Infelizmente, eu acho que todo ano eu fico tentando trazer as pessoas que foram e voltaram e tudo mais, porque, sei lá, tem brigas de N coisa. Gente, qualquer grupo briga, né? Não importa. Então, tem várias discussões ali, enfim, que uma hora eu espero que as pessoas amadureçam e assumam que tem coisas mais importantes para serem resolvidas, sabe? Assim, E acho que foi muito legal ter esse reconhecimento. E aí, quando a gente foi fazer reconhecimento como diretores de elenco, a gente entendeu que somos chefes de departamento, né? E a gente tinha um desejo das pessoas pararem de comparar a gente com um produtor de locação, por exemplo, porque não é a mesma função. E muitas vezes o meu código de meu valor de salário estava equiparado a um valor de produtor de locação. Você fala, gente, desculpa, eu posso filmar em qualquer lugar, mas eu não posso filmar com qualquer ator. É mais complexo o meu trabalho. Não dá para ficar considerando a gente sem uma parte criativa dessa função toda. E aí, com isso, com essa descrição que a gente fez, a gente tomou como linha de frente para todo mundo assumir o cargo como diretores de elenco, como chefe de equipe, como diretores de arte e diretores de fotografia. Então, ninguém mais fala que é produtor de elenco. Eu, já contando um spoiler, pessoa que diz que é produtor de elenco por aí é porque ela não é profissional ainda. Porque quem é sério e profissional já sabe que assumimos como diretores de elenco para sermos reconhecidos como chefes de departamentos. E chefes de departamentos criativos. Não só que executam, não só que vai lá e pega uma lista. Para vocês terem ideia, a descrição que tinha antigamente de produção de elenco era pessoa com uma lista de telefone que entrega roteiros. Era de chorar, né? Eu falava, nossa, estudei tanto na minha vida, tô aqui mexendo no Canva, né? Como aquele meme lá. Enfim, mas o fato é que aí a gente falou, não, precisamos entender e deixar claro para as pessoas que não é isso o trabalho, que o trabalho vem muito, muito de frente a outras coisas mais profundas. Pode ser que tem outras pessoas que assinam diretores de elenco e continuem trabalhando assim, sei lá. Pode ser, funciona para um, para outro. Eu não sei, eu não posso também ficar nessa preocupação de quem julga. Quem tem que julgar é quem contrata, eu acho, né? Quem vai ver o resultado final, assim. Não é assim que eu trabalho. Então, até muito do que eu falo no curso não é que tem muita coisa, claro, que é comum a todo mundo, sabe? Mas tem muita coisa que não é esse olhar de fora para dentro, né? E eu descobri que sim, que tem diretores de elenco que trabalham assim, né? Principalmente quando eu comecei a fazer essa investigação e comecei a conversar com outros colegas e tal, eu descobri que tem muita gente que chega para o diretor ou diretora e fala: ah, com quem que você quer trabalhar? Aí o diretor e a diretora faz uma lista, e normalmente vai fazer uma lista de atores que ele viu numa novela, ou sei lá, num jornal, numa revista Caras, X, e a pessoa recebe aquela lista, aí ela pega aqueles nomes e fica tentando encaixar, sabe, como quebra-cabeça, assim, acho que essa pessoa serve para isso, para, no fundo, ter uma unidade ali, sei lá do que, mas de pessoas famosas que o diretor gostaria de trabalhar. Eu não sei, assim, não me convence tanto, né? Assim, eu acho que o mais legal é fazer esse estudo da mente humana, é fazer esse estudo social, é fazer esse estudo do que o roteiro está pedindo, do que a gente está falando. Eu estou falando de filme de ficção científica, né? Eu estou falando de um filme, de uma comédia romântica, eu estou falando de um drama existencial, eu estou falando de alguma coisa próximo a um acontecimento real.
né? O que eu estou falando, de fato, assim? Então, essas coisas são muito importantes de serem pensadas. Não dá para colocar qualquer um em qualquer lugar, sabe? E, ao mesmo tempo, não dá para você fechar o olho e não enxergar uma gama de possibilidades de incríveis atores que existem e que não estão na crista da fama, né? Porque não é sobre isso. Atuar não é sobre ser famoso. No final do dia, a gente não está procurando quem é famoso. A gente está procurando aquele que vai se encaixar melhor para aquele personagem, ou seja, que vai estar mais próximo daquele personagem. Então, eu inverti, eu trabalho de dentro para fora, não de fora para dentro, sabe? E eu acho que isso que me seduziu mais e que me faz trabalhar nesse lugar com tanta paixão, assim, dessa descoberta das realidades possíveis, assim. E todo projeto que eu faço, assim, não importa qual, eu sempre procuro, talvez seja a minha maneira de exercer a minha arte, não sei, mas eu sempre procuro algum lugar de representação na minha própria vida, sabe? Ou algum momento que eu vivi, ou algum lugar que eu tenha passado, ou alguma história que eu fiquei muito próxima, ou algum, sei lá. Eu sempre procuro algum vínculo para que aquilo se torne mais real possível, mais próximo possível de uma existência verossimilhante e que o espectador assista e fala: reconheço, sinto junto, percebo esse mundo junto, sabe? Então, eu acho que isso para mim também é o que me dá mais prazer, né? E que eu acho que é um exercício assim mais interessante, sabe? De investigação, né? Eu diria. Acho que como filósofa não dá mais para ser ingênuo, né? Assim, isso acho que também é uma regra que eu digo para todo mundo que faz meu curso. Vocês podem perguntar para qualquer pessoa que já tenha feito. É proibido sair do meu curso e dizer que você não sabia ou continuar uma pessoa ingênua. Eu não deixo mais vocês serem pessoas ingênuas para o resto da vida de vocês. Seja para o bem, seja para o mal, mas eu espero que seja para o bem, no sentido de proteção de vocês mesmos, de construção de artistas melhores, assim, e de luta, né? E de questionamento, assim, do mundo, assim. Eu acho que eu sou uma pessoa questionadora, mas eu acho que o Brasil, em especial, precisa, né? Quer dizer, o mundo como um todo, mas a gente precisa de pessoas que questionem. Questionem as ordens, questionem o que é imposto, questionem o mundo como é oferecido, questionem a arte como é feita, questionem os próprios pensamentos. E com isso, abram a possibilidade para novos tipos de pensamentos existirem. Entendo com tudo isso que a vontade que eu dou curso, que não é sempre, é também num desejo de que alguém pegue todo esse meu conhecimento, porque obviamente um dia eu vou morrer, porque eu não sou eterna, não sou vampiro, mas, e nem gostaria de ser, mas e que alguém pegue tudo isso e amplie, sabe? E tipo faça derivações disso tudo, sabe? E eu acredito muito no conhecimento dessa forma, assim, né? Então alguém me plantou uma semente de questionar coisas e eu vou lá, estudei um pouco mais, aí complementei, aí outra pessoa vai lá e complementa mais, e vai complementando mais, até que o conhecimento é dado, assim. Porque eu acho que senão, que graça tem, né? Você estudar tanto, ler tanto, pensar tanto, ter todo esse esforço de luta para que a gente não consiga causar alguma transformação, assim. Esse é o prazer que eu tenho também de dar aula, sabe? Não sei, aqui é um lugar onde não tem máscaras, não tem tudo que me perguntarem eu respondo, sem papas da língua e sem sigilo de como são as coisas, sabe? Mas num lugar de uma pessoa que tem uma paixão muito grande por essa profissão, apesar de ter exercido muitas outras e estar, né? Eu estou numa fase de transição, porque também comecei a dirigir agora, eu já dirigi uma série o ano passado, vou começar a dirigir um longa daqui a pouco. Então, eu estou nessa fase também de transformação, porque afinal de contas, como mulher, que me foi dito muitas vezes que eu não poderia, que mesmo eu tendo o estudo todo que eu tive, eu não seria capaz, e que eu deveria ficar quieta, ou que eu sou uma pessoa que pergunta demais,
Ou sou não, a Lê é aquela pessoa que, nossa, gente, ela é muito brava, ela questiona tudo, ela implica com tudo. Sou eu. Porque eu não aceito as coisas como elas são dadas. Talvez pela educação que eu tive, talvez pela fé que eu tenha, talvez, não sei, mas eu sou filha, obviamente, né, de dois intelectuais. Meu pai já é falecido, mas fui educada sem tapa na bunda. O meu castigo, na verdade, era: você vai pensar sobre aquilo que você fez. Então, inevitavelmente, eu me transformei numa pessoa que pensa e que dá valor ao próprio pensamento. Eu tenho muita vontade de destruir um pouco esse lugar das coisas automatizadas, sabe? Automatizada eu queria que fosse a maneira de lavar a louça, entendeu? Que eu só piscasse e a louça estava pronta, seca e guardada no armário. O meu sonho de consumo. Automatizado, eu queria que fosse o jeito de lavar a roupa. Que você piscasse, a roupa já estava lavada, secada e pendurada no seu armário. Isso eu queria que fosse automatizado na vida, mas não o nosso pensamento, sabe? Não o pensamento humano. Porque eu acho que quanto mais automatizado a gente se torna, menos humano a gente se torna. E com menos empatia a gente enxerga o mundo. Então, a gente está vivendo num mundo muito bárbaro, né? Eu diria, muito violento. Eu não sei, assim, eu acho que automaticamente a gente começa a ser bombardeado e forçado a se autodestruir, eu diria. E todos os dias, tenho certeza que para todos vocês foi dito: não pode, não deve, fique quieto, fique quieta. Né? E eu, a ler, talvez seja um respiro para dizer que sim, digam, façam, pertençam aos lugares, perturbem os lugares, causem revoluções nos íntimos e nas coisas que estão próximas a vocês. Então, esse é um pouco do meu pensamento. Eu acho que falei bastante. Acho que é legal ouvir também de vocês. Talvez vocês tenham questões. Seria legal também vocês contarem de vocês um pouco, para eu saber. Quem quer começar? Olá, Boa noite. Meu pergunta é sobre o do IA que está avançado muito. Até que eu vim na São Paulo, comecei a olhar algum conteúdo onde eles procuram alguns atores. Eles vão contratar você mais, só que eles vão usar sua imagem de forma IA. E, por exemplo, o ator está em casa, ele foi contratado, ele recebe o caixa dele, mas só nesse projeto quem vai atuar é a imagem IA dele. O que você acha sobre isso? Eu acho que é uma discussão que está acontecendo bastante, e eu tenho acompanhado até junto dos sindicatos, dos dois, do Sincine e do SATED, uma luta de tentar regulamentar. Eu acho que a gente precisa de regulamentação urgente, justamente para não sermos substituídos, sabe? Eu até suspeito que quando me apresentam alguns vídeos e falam isso aqui foi uma imagem 100% criada, eu acho muito estranho não ter um reconhecimento daquela pessoa que existe, sabe? De fato, assim, quando me falam assim, o rosto dessa pessoa foi criado numa inteligência artificial. A inteligência artificial, para criar esse rosto, ela precisa de alguns elementos. Então, em algum lugar do mundo, vai encontrar essa pessoa. Eu tenho para mim que isso não tem como criar um rosto 100% que não existe, sabe? Isso é um tópico de regulamentação, mas os sindicatos têm batalhado e têm escrito estatutos já e pedidos para que o governo regulamente isso com muita urgência, mesmo, tanto para os atores, quanto para os locutores, quanto para roteiristas. Inclusive, eu estava outro dia lendo um contrato de roteiro que tinha uma cláusula lá, era um contrato de player, assim, dizendo que era proibido o roteirista fazer pesquisa no ChatGPT.
Então, e tá certo. Primeiro porque tem a coisa do sigilo, né? Que você não pode divulgar as informações. Segundo, que para que eu estou pagando uma pessoa para pensar sobre e ela vai lá e pega uma informação que é senso comum. As internets, elas ainda estão trabalhando com informação meio senso comum, assim, não 100% criativas, o quanto que a nossa mentalidade é capaz. E eu sei que, respondendo mais objetivamente, o direito autoral sobre a sua imagem sempre vai ter que ser pago. Então, o cachê, ele sempre vai ser dividido em dois. A sua prestação de serviço, ou seja, você sair da sua casa e ir gravar a cena, e o seu direito de imagem. Então, o direito de imagem, o direito autoral sobre a sua imagem, que é só seu, de mais ninguém, e vai ser seu até, sei lá, até seus filhos, seus netos e tudo mais, ele tem que ser pago. Obrigatoriamente. Então, isso é muito importante, sabe? Então, tem até que tomar cuidado, porque alguém me comentou de um anúncio que estavam querendo pagar R$ 1.000 para atores que cedessem a imagem para um vídeo de inteligência artificial. Eu falei, e assim, um negócio tipo banco, um negócio que, em teoria, na publicidade, pagaria uma fortuna para o ator, sabe? Por o tempo de veiculação grande, assim. E aí estavam oferecendo R$ 1.000 querendo baratear o curso, né? O custo do trabalho, só que aí, diminuindo justamente a parte mais fraca que é o ator. Eu critiquei essa pessoa e falei, gente, justamente aí que você tem que batalhar e dizer que não, que não pode ser feito dessa forma, entendeu? Que assim, ou esse ator tem que receber um cachê muito mais alto do que isso que você está pagando, sabe? Mas é uma briga em conjunto, assim, a gente realmente precisa regulamentar. Eu vou te falar, eu aproveitaria essa treta toda de Trump e agora que eu chutaria o pé e botaria uma pressão no governo para regulamentar os players e para regulamentar a inteligência artificial. Agora é a hora. Porque a maioria dessas tecnologias vem dos Estados Unidos, né? Não vem daqui. O que também é uma burrice brasileira, porque eu acho que a gente tem seres humanos aqui no Brasil inteligentes o suficiente para poder criar coisas nossas e não depender de tecnologia de fora. Falta um incentivo, né? Incentivo em pessoas que trabalhem com ciência, com todos esses elementos, com economia, com tudo mais, e a gente fica usando as coisas de fora em vez de incentivar aqui, né? Então, eu não sei. Eu até lancei isso outro dia no grupo do sindicato, mas... É quase também que aconteceu com o GPS. O GPS que o Brasil está usando do GPS dos Estados Unidos. Usa os GPS dos Estados Unidos. Se o Trump barrar, acabou qualquer negociação bancária. Desculpa, eu escutando um pouco aqui sobre isso, outro dia vi uma entrevista de Meirelles e ele comentou que as plataformas, Netflix e várias mais, proíbem agora usar inteligência artificial, que ele teve que gravar, por exemplo, um áudio da Anitta e ele quis fazer rapidamente, e tentou e falou que está proibido para cuidar justamente desses lugares nossos que a inteligência artificial, por rapidez, quer tirar. Ele falava como que vai estar tranquilo um tempo mais para a gente. Não sei se foi carinhoso e verdadeiro, mas falou que ainda... Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu agora acabei de fazer uma série muito grande, e aí, em relação ao elenco, zero inteligência artificial. Zero, assim, nem existe a menor possibilidade. E óbvio também que eu, sei lá, se eu ia topar, sabe? Não chegou nem a propor. Mas o que pensaram em usar em questão de inteligência artificial foram reuniões e reuniões e reuniões, mas vinculado diretamente ao uso de efeito especial. Entendeu? E que para isso realmente faz sentido, facilita o custo, facilita a criação, tem um lugar tecnológico que para isso funciona. Mas aí foram 550 reuniões discutindo como isso ia ser feito, sabe? Então, eu acho que sim. Acho que realmente esse contrato de uma amiga também de roteiro que eu estava lendo outro dia era sobre Netflix. Então, assim, os roteiristas não podem ficar escrevendo... escrevi um roteiro no ChatGPT. Qualquer um vai escrever o mesmo roteiro, né? É isso. Então,
Eles têm proibido para que se tenha uma obra 100% original. Eu não sei se também tem como fazer investigação, sabe? Se a partir do momento que você usa, se a pessoa pode ir lá e fazer uma investigação se existe alguma coisa na internet sobre isso. Eu não sei, porque eu, Alê, sou tão lesada que eu nunca nem abri o ChatGPT na vida. Não Ele sei. pode fazer isso. Tem um aplicativo por isso mesmo, para ver, tipo, a mesma coisa como o plagiar também, para verificar se essas coisas já foi, se uma coisa que foi copiado, que foi analisado, mas tem algum técnico especializado nesse área mesmo para fazer essa pesquisa. Talvez tenha, viu? Talvez tenha. Eu não tenho certeza, mas talvez tenha. Eu acho que deve ter, sim. Porque ainda mais nesses players a gente assina os compliance, que são todas essas coisas que tem a ver com corrupção, com então eu acho que tem um lugar de investigação. Você está morando aqui em São Paulo, Vladimir? Sim, eu estou morando, eu tenho 3 anos aqui na São Paulo. Você veio de onde? Eu do Haiti. Ah, que legal. É, Prazer. o prazer é meu. Quem mais, gente? Todo mundo vai ter que falar. Uma dúvida que eu fiquei ali, foi sobre o DRT do diretor de elenco. Isso, hoje em dia, para trabalhar em produções, se pede esse número de registro. Você tem que se vincular ao sindicato e da entrada e se cadastrar e é isso, não? Todas as E aí produtoras. existem os caminhos que você comentou. Igual o ator precisa do DRT, o diretor de casting de elenco também. Na verdade, não só o diretor de elenco, todas as funções no audiovisual. O sindicato, hoje em dia, está radical até com isso, e ele multa as produtoras que contratam técnicos sem DRT. Você pode, assim, eu posso contratar uma pessoa que não tenha o certificado profissional, mas em teoria isso é crime, que é exercício ilegal da profissão, né? Para qualquer profissão tem isso. Então, você é obrigado a mandar para o sindicato cópia do contrato de todos os chefes de departamento, de todo mundo praticamente, mas principalmente para os chefes de departamento. E você pode comunicar ao sindicato: estou contratando, sei lá, um maquinista que não tem DRT. E aí você tem que pagar para o sindicato uma taxa. Se você quer contratar aquela pessoa e ela não tem DRT, você paga uma taxa para o sindicato para aquele profissional poder trabalhar, e aquele profissional recebe uma autorização para aquele trabalho. Se ele aparece em um outro trabalho, o sindicato multa a produtora e multa ele também. O profissional também recebe multa, entendeu? Então, isso acontece mesmo, assim, eles estão investigando. E qualquer pessoa pode denunciar. Você pode denunciar. Os sindicatos têm um canal de denúncia ali. Você pode denunciar que a função está sendo feita por uma pessoa que não é profissional. Isso é uma maneira que a gente tem de proteger a própria profissão e fazer com que as pessoas realmente se profissionalizem. Porque o que acontece? A pessoa que não é profissional, ela às vezes vai topar qualquer cachê, entendeu? Ela vai colocar a categoria num outro lugar, assim. É muito chato, sabe? E a gente fica anos batalhando para que alguém chegue lá. É isso, é como eu não tenho DRT de atriz, aí eu acordo amanhã e resolvo atuar. E começo a atuar sem DRT de atriz. E vou começar a cobrar R$100. Se eu sou boa ou não, é o critério de quem me contrata. Se aquele profissional é bom ou não, é o critério da produtora de quem contrata. Agora, é uma maneira da gente proteger os profissionais, sabe? É isso. E sobre a monetização das plataformas, já se fala disso? Eu sei que já se fala que os atores já começaram a se mover nesse lugar, né? Porque, por exemplo, numa novela, quando era vendida para outro lugar, tinha um X% de que o cara ganhava, ou na reprise ganhava. A plataforma abriu um para sempre, né? E aí agora começaram a se questionar esse lugar também. Isso já é falado entre os diretores de casting, É as falado mesmo. produções. Eu acompanhei mais essas discussões e fui em algumas reuniões
lá com o pessoal da Interartes, que eu não sei se vocês conhecem, mas quem não conhece, vale a pena conhecer e acompanhar um pouco da discussão ali do pessoal da Interartes, que é ali encabeçado pela Glória Pires, né, com o Vitor lá, que é advogado, esqueci o sobrenome do Vitor agora, mas que tem uma luta muito importante, né, de batalhar para que essas reprises todas e esses contratos dos players e tudo mais sejam mais respeitosos e que esses valores realmente sejam pagos a vocês a cada vez que seja vendido. Que eu também acho muito doido. Então eu pago R$1.000 para o cara fazer uma série e projeta essa série em 190 países. Na Argentina funciona bem também, que é o mesmo que da Glória Pires aqui, se chama Sagai, e também existe na Espanha, que se chama AISGE, que todo mundo pode se registrar também para cuidar desses outros lugares onde passam coisas nossas, filmes, séries. Teve uma reunião desculpa, Nath, teve uma reunião ano passado, se eu não me engano, que foi do Sindicato do Brasil, tava Brasil, Argentina, Londres, Espanha, França, eu não sei, tinha umas 7, 8 assim, representantes dos sindicatos dos atores no mundo. E era muito doido, porque todo mundo tinha os mesmos problemas e todo mundo tinha os problemas com os players. Porque os players não entraram tipo só no Brasil de maneira voraz, assim, sabe? Foi no mundo inteiro. Eles entraram como se não precisasse pagar ninguém, fossem dono de tudo e de todos, entendeu? Então, era uma força muito importante. Eu acho que só na Inglaterra, por enquanto, foi que a coisa conseguiu ser aplicada de fato, sabe? Se eu não me engano. Sempre os ingleses. Mas sim, essas discussões existem e elas são super importantes. A gente não consegue, muitas vezes, enquanto diretor de elenco, interferir, porque o meu contrato é com a produtora e com a obra, não com o canal. Entendeu? Eu não assino contrato com a Netflix. Apesar da Netflix reger algumas cláusulas, mas o meu contrato normalmente é com a produtora. Então, juridicamente, eu fico restrita à minha luta, sabe? Juridicamente, eu não posso. Por isso que o sindicato é importante. Por isso que o SATED é importante, sabe? Porque o SATED tem poder de briga e poder de lei. E o fato de você... Eu virei a pessoa do sindicato, né? Mas não é isso. Mas é só que eu acho que tem esse lugar que você individualmente se protege. Então não fica mais a Ale brigando, o Elliot brigando, entendeu? É o sindicato brigando por você. E aí você se expõe um pouco menos. Aqui nos Estados Não, pode falar, tá? Aqui nos Estados Unidos também é bem forte, né? Os sindicatos. Inclusive tem o sindicato dos amadores e os sindicatos dos profissionais, assim. Tem vários sindicatos, né? Eu acho que os players aqui, eu acho que eles conseguiram, teve muitas greves, né? Muitas greves, longas greves, infernais, mas eu acho que eles conseguiram algo a mais que ainda aí ou em outros lugares ainda não conseguiram. Que eles têm uma força de mercado maior, né? Quando eles param de verdade. Aqui, o brasileiro ainda tem um pouco desse medo, né? Tipo, vamos parar, mas daí não para todo mundo, para um tanto, não para todo. Então é uma discussão um pouco difícil. O que a gente entendeu é que a gente precisava unir as produtoras também, sabe? Os donos das produtoras para que eles batalhassem junto. Então começou-se um diálogo com o Sindicato das Produtoras, que é o CIAESP, que é mais complicado, entendeu? Porque ali assim, é um bando de gente que está interessada em ganhar dinheiro, entendeu? Mas algumas produtoras estão a favor e ajudando, mas é um trabalho ali meio de formiguinha. A gente chegou, assim, uma reunião horrorosa, assim, todos os... Assim, porque tem um grupo de
de associados que são de todos os departamentos. Então, sei lá, aí tá então, X pessoas da fotografia, X pessoas da arte, X pessoas de continuidade, de assistente de direção, não sei o que, tem uma galera num grupão de técnicos, que é esse grupão de técnicos que são representantes de cada categoria, que conversam com o presidente do sindicato, e aí a gente escreve um monte de coisa para o sindicato patronal, né, que é o das produtoras, e a gente fez algumas reuniões brigando, por exemplo, a briga de trabalhar 10 horas por dia, a briga de trabalhar 5x2 e não mais 6x1. Assim, a gente ainda não conseguiu que o 5x2 entrasse na convenção coletiva, sabe? Mas, informalmente, todas as produtoras estão aplicando 5x2. Uma produtora que contrate 6x1 está sendo estranho, todo mundo meio que se fala. Mas já virou regra trabalhar 5x2. Agora, o 10 horas ainda não rolou. E a gente faz estudo, então tem os assistentes de direção, às vezes, fazendo estudo de plano de filmagem, entendeu? Para propor para a produtora do tipo, se a gente fazer diárias de 10 horas, vai custar tanto, sabe? Então, a gente tem negociado, tá indo, assim, não é fácil. E porque o presidente do CIAESP, até então, agora mudou, mas assim, mudou e não mudou, né? Porque aí... Gente, a política brasileira é uma coisa em todo lugar, tá? Não é só lá na Câmara Municipal ou no Senado. Mas, enfim, o CIAESP é meio... O André Sturm é meio dono dali, entendeu? Eu sei. Então, tipo, mover a cabeça daquele ser humano é uma loucura, cara. Porque ele sai, agora ele tá no MIS. Ele tá há muito tempo, né? Não, e ele tá no MIS, mas ele... bota um laranja ali para ficar no lugar. Parece que ele não sai. Então ele não sai. E ele tem um lugar. E aí eu sempre questiono isso, mas por que todo mundo deixa esse cara ficar lá? Porque ele tem ele ganhou o sindicato como se fosse de todos os empresários paulistas. É um negócio muito esquisito, tá? Então, aí você faz a reunião com esse cara, que ele olha para sua cara e ele falou isso, verbalizou. Gente, é melhor vocês trabalharem 12 horas por dia e vocês terem trabalho e morrerem de burnout do que vocês ficarem sem trabalho. Que loucura, né? Porque ele não é do nosso meio, parece. Ele é do lado de lá, né? Ele não é... Mas ele é cineasta, entendeu? Assim, parece que não é, parece que ele é empresário. Então, eu não sei, a gente fica batendo cabeça com essas pessoas ali de uma maneira muito esquisita, assim, sabe? Mas não desistimos, assim. E quando alguém cansa, tipo, eu já estou na fase cansada, eu estou querendo que alguém me substitua na luta. Eu falo para os jovens, venham. Porque eu acho que daí a pessoa também vem com mais energia de briga, assim, nesse momento, porque realmente essas brigas políticas cansam absurdamente, assim. Parece que a gente não vai sair desse buraco, sabe? Mas entendemos que não adianta ser um bando de rebelde, né? Tem que unir, tem que ser inteligente, tem que conversar com os donos das produtoras. Então, muitos técnicos também têm conversado com seus contratantes e tentado aplicar algumas coisas, e aí os produtores vão vendo que a coisa vai dando certo e vão implementando isso nos projetos seguintes. Ô, Ale, tá me ouvindo? Sim. O que eu percebo também na nossa classe, assim, falando no geral, tanto ator e tudo mais, que eu percebo também que existe um individualismo, grupos fechados, assim. Recentemente, não sei se vocês acompanharam, rolou aquela questão de um movimento sobre a questão do direito da imagem, né? Que vários famosos atores aí já consagrados meio que estavam falando sobre isso, sobre o direito de imagem, né? E aí eu vi um ator famoso, né? Enfim, falando sobre a questão da imagem, de ter o direito de regulamentar, que não sei o quê, tanto aqui para não ficar uma coisa meio largada, sabe? E tudo mais. E aí eu fiquei pensando, eu fui lá e comentei no post do ator, que até sobre essa questão de royalties, né? Me corrijam se eu estiver errado. Sobre, vamos supor, um exemplo, uma série da Netflix. Aí tem lá, né, as hierarquias de elenco e tudo mais. O elenco principal, eles ganham uma fatia daquilo também, né, de uma certa forma. Só que aí, por exemplo, esse cara que estava
estava postando sobre querer reivindicar direitos, eu percebo também que essa classe que está mais em cima, eles não estão pensando na figuração, eles não estão pensando no elenco de apoio, que são peças fundamentais. Tipo assim, eu sempre penso na figuração. Cara, não existe história sem figuração. Eu, Josiel, fiz poucas figurações na minha vida por opção. Assim, no sentido, por não querer mesmo, porque é muito desvalorizado. É muito desrespeitoso. Não estou generalizando. Sim, então, claro. tipo assim, sabe? E eu acho que não é nem só a figuração. É desde, tipo, do cara que vai... O fio lá, a contra-regragem, as pessoas da cozinha, enfim. Mas voltando para esse lado da imagem. O cara não está pensando na figuração. Ele nem sabe quem é... Um exemplo, vamos supor. Vou dar um exemplo, colocar meu nome. Ele nem sabe, o ator famoso lá, quem é o Josiel que está ali do lado para compor a cena com ele. Ele só quer a participação dele naquele produto. Então, que reivindicar direito é esse? Ele está reivindicando o direito, tipo assim, ele está reivindicando a fatia dele, do grupo dele. Eu acho que tem, sim, algumas pessoas que estão nesse lugar de pensar no próprio umbigo, isso para todos os departamentos, para todos os lugares, assim. Mas eu acho que o sindicato, o SATED, nesse caso, ele pensa bastante, assim, e ele olha para todos os lugares. Teve até o SATED, hoje em dia, eles criaram uma comissão, né? Não sei se você viu. Você é da onde, Josiel? Eu moro em São Paulo. Então, eu não sei se você viu que o SATED criou um grupo de fiscais, sabe? Então tem, sei lá, uns 10, 15, assim, atores, né, que são sindicalizados, que fazem parte lá do comitê e tudo mais, mas eles são fiscais. Então, se tem uma denúncia de maltrato no set, um desses fiscais vai até o set. Há pouco tempo atrás, inclusive, teve uma denúncia de maltrato à figuração. Não vou lembrar que set que foi. E aí os fiscais do SATED foram. Ah, tá. Não, eu só queria fazer um adendo que, tipo, que agora eu participei de uma produção há um tempo atrás que tinha RH na produção. Dentro da produção tinha um RH. O que não existia antes, né? Agora alguns canais trazem o RH, tem questões, ainda não é perfeito. Eu tenho várias questões com o RH, porque eu acho que muitas vezes eles existem para colocar uns panos quentes ali, né, para a produção não parar. Mas alguns... Principalmente para o lado dos famosos. E para evitar, sim, mas eu acho que evita questões de assédio sexual séria, isso tem evitado, tem conduzido as coisas de uma outra maneira. Agora, eu acho que do mesmo jeito que os atores, no geral, não são sindicalizados, não se organizam em grupo, eu chamo a figuração de atores também, entendeu? Então, assim, vocês também teriam que se organizar e teriam que fazer parte do sindicato e começar a criar uma camada aí de força representativa, sabe? Para lutar pelos direitos. Falando em direção, né, na associação, a gente tem o diretor de figuração, né? Faz parte da associação. Então, existe essa figura também ali na associação, que também escutamos as questões, também ajudamos a pensar, também ajudamos a definir a função e tudo mais, entendeu? Enfim, é que eu acho que no fundo, gente, qualquer pessoa que queira assumir brigas nesse sentido dessas lutas de transformação tem que se dedicar, sabe? Porque dá um trabalho. E ninguém muito quer fazer isso. Principalmente, eu acho que todo mundo, quem está em início de carreira, que nem eu, ou a maioria dos atores, a gente fica com receio de pegar uma briga. Por questão de trabalho, por questão de nome, de carreira, porque a gente só é mais um peixinho. Mas existem maneiras e maneiras de fazer brigas, né? Assim, existem maneiras e maneiras de colocar as questões, de trazer o tom, de entender de que maneira eu construo, de que maneira eu faço essa transformação, sabe? Não tenho que sair na porrada com todo mundo, né, gente? Não é sobre isso, né?
É sobre que maneira que eu faço essa contribuição de pensamento e promovo alguma discussão, entendeu? O que eu acho que, além desse medo, tem uma dificuldade de diálogo mesmo, sabe? As pessoas hoje em dia, além de estarem muito automatizadas, elas têm uma dificuldade de dialogar, né? De perguntar, responder, escutar, pensar, elaborar e depois trazer uma sugestão de uma coisa nova. Tem uma dificuldade da troca, né, da construção em troca, né? Eu digo para você aquilo que eu penso, você diz para mim aquilo que você pensa, e encontramos um bem comum para que a gente possa fazer o trabalho junto. Então, fico muito eu no meu canto, você no seu canto, e aí ninguém dialoga mais, assim. Isso é uma coisa meio esquisita. Porque não necessariamente o conflito é ruim, né? É isso que a gente precisa entender. O conflito é no sentido, às vezes, de construção mesmo, de criar em conjunto algo que não existia antes, sabe? Eu acho que é mais por aí. Então, eu acho que esse medo um pouco cai por terra quando você pensa que você pode unir esse movimento de alguma outra forma, sabe? A questão é o desejo mesmo, entendeu? Porque eu acho que tem muita gente que só reclama e não se dá o trabalho de ir lá fazer alguma coisa, sabe? Assim, e aí, só reclamar, a gente não sai do lugar, né? É isso. Eu acho que o caminho, Ale, está na organização, né? Na nossa maneira de organização. Porque quem produz, quem faz a produção das coisas digitais aí, está na mão do capital, né? Tudo isso. E é feito para atender esse capital também, né? Claro. Os interesses são daqueles que colocam o dinheiro e que têm o dinheiro. E a gente, como artistas, né, atores, técnicos, nós somos o elo mais fraco disso. Eu acho importante todas essas reivindicações, mas também a gente tem que pensar nessas produções, como elas são feitas, as produções, né? Quem tem acesso a produzir obras audiovisuais, né? É preciso ter dinheiro já para ter acesso às linhas de crédito para você poder produzir uma obra audiovisual, né? A gente que é pequeno, que não tem, que somos artistas iniciantes, ou que já conseguiram iniciar de algum jeito e quer fazer alguma coisa, é difícil competir, né? Imagina a Gulânia. Se é difícil para eu que estou inserida no mercado há 30 anos, porque sou mulher, entende? Imagina. É uma coisa muito doida, assim. Então, eu acho que tem um lugar, obviamente, do proprietário, né? Do proprietário que vai querer o lucro, né? De quem quer. Mas, assim, eu sempre acreditei, talvez por um pensamento um pouco socialista meu, mas, assim, eu sempre acreditei na força do trabalhador, porque o proprietário também não tem o que fazer a hora que o trabalhador para. Aí ele não tem lucro de nenhum dos lados, entendeu? De jeito nenhum. Então, assim, de que maneira? A gente não conseguiu ainda, né, voltando um pouco para o que a Thaís estava falando, a gente não conseguiu ainda fazer um estágio de greve. Ameaçamos, inclusive, o ano passado teve uma dessas discussões com o CIAESP pesadas e a gente ameaçou pesado entrar em greve, sabe? Mas é claro, eu vivo do meu trabalho, se eu entro em greve, gente, eu não sei como eu pago as contas daí, entendeu? Assim, é uma loucura. Mas sei lá, cara, eu durante um tempo falei, bom, se tiver que entrar, vamos entrar, e é isso aí, entendeu? Vamos fazer uma pressão. Acho que, inclusive, respinga, né, em alguns contratantes, assim, falar, puta, a Lê vai me dar um trabalho aqui. Mas é porque eu bato o pé mesmo, assim, eu quero que minha equipe seja bem tratada, eu quero que o elenco seja bem tratado, e ai, se não for, entendeu? Mas aí, assim, eu já estou num outro lugar que eu posso fazer esse questionamento. Mas mesmo assim, com certeza absoluta, eu já sofri punição de alguma forma, sabe? Certeza.
Mesmo o sindicato me falando, mas me conta que eu vou investigar. Eu falei, mas o que adianta investigar? Simplesmente a produtora pode falar, não quis contratar porque, sei lá, contratei outra pessoa, entendeu? Preferia um outro perfil. Exato. Pronto, né? Então, essa também é uma questão de como que a gente faz isso junto ao sindicato nesse lugar de proteção, sabe? O sindicato tem estudado, inclusive, porque são vários técnicos, né? Não é que sou eu a ler sozinha, tem vários, às vezes tem direção, é um grande número, porque eles também sofrem muito, assim. Fotógrafos tem um grande número, então o sindicato tem olhado nesse lugar. A elétrica e maquinária, então, gente, eles são os mais organizados. Assistentes de câmera, elétrica e maquinária, eles são mais organizados do que qualquer um. Do que qualquer um. Só que é isso, enfim, aí eu já contando as histórias. Mas o ano passado, a imbecil, se é o que eu posso chamar de outra coisa, da associação lá de publicidade, dos produtores de publicidade, fez uma denúncia no Ministério Público de cartel contra a associação da CASP e da elétrica, da galera da elétrica e maquinária, entendeu? Foi uma cagada. Assim, uma cagada, que aí eu sinto, enfim. E aí todo mundo se reuniu e tal, numa multa de milhões, assim, como se a associação tivesse dinheiro. A gente nem... Por quê? Porque a CASP e a galera de elétrica e maquinária publicava no site da associação deles o piso salarial. Entendeu? E, durante muito tempo, as produtoras de publicidade usavam isso para fazer os orçamentos. A partir do momento que a gente ameaçou entrar em greve, que a gente começou a pegar mais pesado, esta filha da puta, que eu não sei do que chamar essa mulher, ela fez uma denúncia no Ministério Público contra a associação. E todas as associações, no geral, estão na baixa da asa do Sindicine. A gente não tem CNPJ independente. A gente usa o CNPJ do Sindicine. Enfim, e aí foi uma cagada, e todo mundo teve que tirar a tabela. A gente nem tinha chegado a colocar, a gente tinha feito um estudo de tabela, mas estava esperando a aprovação do sindicato, e aí a gente nem chegou a colocar, mas isso foi um tiro no pé, nem, assim, ainda não resolveu, tá? Eu sei que tiveram que contratar advogado, puta, foi uma treta, assim. Só que aí, o que acontece? Quando ela faz isso, ela também vai ter que mudar a regra de contratação dela. Porque para isso agora, eu não sei se já começou a acontecer, ela ia ter que começar a contratar os técnicos de publicidade com carteira assinada, porque daí ela vai ter que respeitar as leis trabalhistas do país. E aí ela vai ter que diminuir a carga horária de filmagem dela. Entendeu? É muito burra, para não dizer outra coisa. Então, assim, é uma briga assim, que tem tantas camadas e tantos assuntos e tantas discussões que eu não sei aonde vai parar, assim, mas que ela não pode parar em si, né? A gente precisa com que a coisa caminhe, sabe? Com que a coisa se transforme, assim, porque os salários não são ideais, nossa carga horária não é ideal, tá todo mundo exaurido, tivemos vários colegas morrendo, né? Assim, não só alguns mais velhos de ataque cardíaco, mas também, sei lá, eu tenho colegas técnicos que se mataram, entendeu? Porque não aguentaram mais, né? Técnico de som, assistente de câmera e tal, que, assim, é um negócio de exaustão física e mental que chega uma hora que as pessoas não se dão conta, entendeu? E aí trabalha 12, 14 horas por dia, porque assim, 12 no set, né? Aí desprodução, aí não sei o quê, aí volta para casa, aí mora na puta que pariu. Entendeu? A minha equipe nunca faz 12, faz muito mais. Toda vez, todo projeto. É uma briga constante. Então, assim, o que eu consegui fazer é contratar mais gente para poder fazer revezamento, sabe? Um entra mais cedo, outro sai mais tarde. Um folga, o outro não folga, entendeu? Intercalar folgas. É isso que eu consegui organizar para que todo mundo trabalhe só realmente a carga necessária. Mas é dose. E aí é isso, tem gente que não tem hora. Aí que horas vai fazer terapia? Que dinheiro que você paga a terapia? Não tem como. Não tem como. As pessoas não dão conta, cara.
E é isso, é muito triste, assim. Eu tive duas colegas técnicos de som que se mataram. Nossa. Então, isso é muito foda, sabe? Assim, então, eu acho que tem um lugar humano que a gente está discutindo. Não é uma discussão só sobre lucro, é uma discussão sobre qualidade de vida. Então, mas é exatamente isso. A coisa só está do lado do capital. Sim, Está do mas a lado gente do não humano. pressiona, né? Toda discussão é a partir da lógica do capital. Bom, é preciso, se a gente fizer isso, não vai dar lucro, se a gente deixar de fazer isso, cai. Eu não sei, eu acho que alguma coisa tem que ser feito, tem que se publicizar, Tem que unir as pessoas. estatizar alguma coisa para que a gente saia dessa lógica do capital. Produções públicas, entendeu? Produtoras públicas, para que a gente saia dessa lógica. Não sei, então, Não, minha viagem. eu não sei se estatizar alguma coisa a gente vai conseguir, se a gente está indo para esse lugar da venda de tudo e todos, né? Não vender, não isso, mas ter tem produtoras do governo, produtoras do Estado, produtoras da prefeitura, produtoras de âmbito nacional, entendeu? Para que a gente possa, de alguma forma, competir com esse capital, com esse privado, e aí tentar equilibrar. Sim, não, existem, né, e existem esses pensamentos, né, porque, por exemplo, a gente olha os editais da SP Filme, Paulo Gustavo, não sei o que, bababá, na minha cabeça não faz o menor sentido as grandes produtoras, sei lá, não faz o menor sentido o ano passado a Paris Filmes ter ganhado 70 milhões, entendeu? Competindo com as produtoras produzindo o seu primeiro longa. Então, isso é muito louco. Aqui tem uma separação, né, dos independentes. Tem que ter. E aí que dá para correr, então dá para fazer greve lá e dá para ganhar menos aqui. E é super competitivo os independentes com os grandões hoje em dia aqui, né? Eles estão se fudendo os grandão aqui hoje. Te vira assim, a única comemoração que eu tive no Oscar foi ter tido o Shen ganhando, porque ele é um diretor que veio do cinema independente, entendeu? Para mim é um orgulho esse cara ter ganho e falar, cara, finalmente um diretor realmente independente ganhou. Né? E aí você pode trabalhar com outro sindicato, que não é o SAG-AFTRA, que é muito caro, é caríssimo, tem umas coisas também que é demais. Então você tem outro sindicato, você tem outro lugar. Mas é assim, Ale, é 5-2, é 10 horas, é tudo muito, mesmo pagando um pouco menos, mesmo eles chamam que não é meio amador, mas não é, todo mundo muito profissional. Mas eu acho que as pessoas não iam. A gente conversou isso aqui, tá? Se a gente trabalhasse 10 horas e recebesse um pouquinho menos, a gente não ia achar ruim. Pois sabe? Porque a gente precisa descansar, cara. A gente precisa. Porque aí eu acho que ia ser uma coisa mais fixa até. E mais, né? Então, você cria mais uma rotina. E muito me interessa, assim. Sempre eu queria falar, assim, desde que eu trabalhei com você, foi um divisor de águas, tá? Por isso que eu tô aqui, mas eu valorizo o produto brasileiro, gente. É um divisor de águas. Eu já sofri muito por aí afora, eu falei para ela, mas acho que dá o problema na minha cara. E ela foi a pessoa que mais tratou diferente. Eu estou nesse curso, então eu queria te perguntar uma coisa, já que você falou que você é honesta e tal. Vale a pena isso, assim, eu estou escrevendo e eu vi que tem, assim, também preparo ator, estudei para Intimacy Coordinator aqui, né, porque tanto que eu sofri, então estudei para ajudar os outros e me ajudar, quando precisasse. Mas, assim, muito me interessa isso na dramaturgia, nos personagens. Estudei muito mitologia, personagens femininos e tal. E me interessa, eu quero saber muito esse processo. Você falou que você vai dar isso no curso e tal, criativo, né? Como é que você chega
inclusive para um diretor ou para um autor, mas esse personagem aqui, e se fosse trans? E se fosse uma mulher? Né? Tem que ser homem? Posso chamar, né? Tô podendo testar? Podemos abrir e tal? Isso rola bastante, como é que é isso aí? Isso diminuiu, aqui diminuiu por causa do Trump, bastante. Então, isso muito me interessa de saber como que a gente vira esse jogo com personagens, né? Porque tá tudo no inconsciente coletivo mesmo, tudo do cinema... o feminicídio não tá lá em cima à toa, né? Exato. Tem muitos personagens... como é que chama esse... Ai, gente, essas imagens de controle de mulheres... maléficas não, sedutoras e do mal. Ai, como é que é? Tem um estereótipo, um nome que eu acabei de esquecer o nome. Estigmas. Não, o estereótipo dessa personagem muito forte, muito masculina. Então, é uma coisa que fica no consciente coletivo e o feminicídio vai lá em cima, porque tem muito personagem mulher que a gente não vê essa vulnerabilidade. Acho que eu estou indo muito longe ali, estou filosofando. Não tem problema. E então, o curso, eu queria saber disso. Você fala disso, a gente vai conversar disso, a gente vai tratar bastante disso, de criar personagens. Eu sei que tem um roteiro, que o cara tá mandando lá o que tem no roteiro, mas você, em 30 anos, você tem um pouco essa liberdade, você tem isso, você sabe fazer isso, você ajuda nós. Tenho, não é sempre que eu consigo, mas eu não deixo de batalhar. E é uma coisa meio automática, assim. Então, sei lá, essa série que acabou de filmar agora, eu lembro que eu comecei a trabalhar nela em novembro do ano passado. Olha a quantidade de tempo que foi. A galera sempre acha que você produz da noite pro dia tudo, né? E aí eu me lembro que eu acabei de ler a primeira versão do roteiro, eu falei, nossa, só tem homem nesse negócio, que coisa chata. Foi o primeiro comentário que eu fiz, sabe? Primeiro, assim. E aí eu falei, porque estamos falando dos anos 80. Eu falei, daí? Não tinha mulher nos anos 80, gente? Que papo é esse, sabe? Então eu comecei tipo formiguinha, assim, sabe? Então tinha um médico homem, aí eu falei, vamos dividir em 2 mulheres? Aqui. Vamos não sei o quê, não sei o quê. A gente começou a botar a mão, assim. Não são todos os diretores que me dão essa liberdade, óbvio. Alguns diretores mais criativos, que já são meus parceiros, que a gente já entende, e também que eles me conhecem profundamente a ponto de saber que eu não sou a pessoa que está fazendo esse comentário à toa, ou que tem uma justificativa naquilo que eu estou imprimindo ali de observação, né? Porque também é isso, eu estudei roteiro, não é que eu estou falando de roteiro porque eu acho legal. Não, vamos tentar... E você estudou sociologia e psicologia, né? Você falou. Eu fiz faculdade de filosofia, e dentro da faculdade de filosofia, você obrigatoriamente... Dentro da faculdade de filosofia, de cinema, é obrigatório estudar psicologia e sociologia também. Então, essas coisas estão dentro, não tem como. Sabe? Além de ser... Eu sou filha de pai e mãe psicólogo, gente, não me aguento. Por isso que você pega o personagem e fala assim, não, isso aqui não tem nada a ver, vamos pra cá. Não tá fazendo a curva direita, não tá fechando, não tá redondo. Legal, tem coisa mais legal. Esses dias eu tava fuçando, vou contar. Esses dias eu tava fuçando nos livros da minha mãe, assim, né? Que ela tem uma biblioteca enorme e tal. Aí eu tava fuçando, sei lá, porque eu tava procurando um documento. E aí eu mexendo naqueles livros todos, eu olhava e falava, gente... Se alguém pegasse isso aqui tudo e botasse num lugar de cronologia, assim, de construção de personalidades, assim, você ia parar para ver que não existe um ser humano normal no mundo. Não existe. Não existe, entendeu? As pessoas acham que elas são normais, mas ninguém é normal. Não existe um padrão normal.
Aí eu lembro de discutir até isso com ela, ela falou, não, o que consideram normal é o que é mais comum dentro da sociedade. Então, a partir do que é mais comum, é dado. Eu falei, bom, então se eu morar numa sociedade, sei lá, que nem o Irã, né, que só mata, a mulher não pode nada ali, vai ser comum mulher não poder nada, entendeu? Então, como é que a gente destrói esse tipo de pensamento? Assim, fiquei discutindo nesse lugar mais a fundo, assim. E é isso que tem que fazer, na verdade, a gente sair desse lugar comum para poder olhar as coisas e olhar por um prisma anterior a esse padrão, um prisma um pouco mais da própria natureza humana, sabe? De essências. Assim, de onde vem esse humano? Quais são os desejos? Quais são as realizações? Não sei o quê. O ser humano, na verdade, sempre foi cruel, né? Sim, sempre. Luz e sombra. Todos têm sombra. Ser humano sempre foi cruel. Não é a primeira vez que está acontecendo um genocídio. O genocídio já aconteceu muitas vezes, e aconteceu muito antes de Hitler também. Já teve muitas histórias de genocídios, por exemplo. Só que eu acho que agora a gente está tendo mais acesso a mais informações ao mesmo tempo, entendeu? Então, por isso que isso é mais assustador. E um pouco também assustador o fato da gente olhar os semelhantes e ver as pessoas a favor dos crimes e achando normal. E a imagem se banaliza também, né? Vai banalizando. É tanta informação que uma hora você não te afeta. Não te afeta, porque é muito louco isso. Não te afetar, aí eu acho que é um pouco mais individual, assim, que eu me afeto. Eu falo assim, eu também me afeto, mas tipo, é tanta essa informação que antes não chegava até nós, não sei, todo mundo segue. Sei, agora, é muito louco. Só um paralelo, a coisa mais doida que vocês não se deram conta, e que a maioria dos alunos não se dá conta, na verdade, é que o fato de existir tudo isso é que a maior fonte de estudo para um ator é essa gama de possibilidades de pessoas reais que existem no mundo. É quase como se vocês tivessem que parar e ficar só observando os tipos das pessoas que existem no mundo. Gente, que é maior fonte de estudo que estudo? Você passa dias e dias estudando. Eu não sei, é que eu não sou atriz. Mas eu, sei lá, se encarnar com um personagem, acho que eu ia seguir essa pessoa todo dia, observar ela. Quase iam achar que eu era serial killer. Assim. Ia ficar seguindo. Eu sou meio obsessiva. Ficar tentando saber, descobrir tudo que aquela pessoa faz, como ela come, como ela se veste, com quem ela fala, como ela fala, onde ela vai beber cerveja, que horas, que não sei o quê, como é a rotina. Tudo. Sei lá, fingir ser amiga da pessoa só para depois criar o personagem, sabe? Assim, gente, é genial. A manipuladora. A biologia da pessoa, cara. Mas que não é manipulador no fato que eu não quero interferir na vida dela, eu só quero conhecer para poder fazer uso Entende o que eu quero dizer? Assim, a gama de possibilidades que vocês têm enquanto artistas de ficar nesse lugar da observação, e aí eu só tenho Instagram, não tenho mais nenhuma outra mídia social. Então, às vezes, eu pego os atores se auto-postando o tempo inteiro, eu falo, mas, gente, por que eles perdem esse tempo todo produzindo conteúdo? Conteúdo para quem? Ao invés de ficar ali... Pedem, as loucas das agências. Pedem, mandam. Gente, é uma loucura. Eu não assisto nada. E quando eu fico... Assim, eu tenho uma amiga que fica botando... É uma atriz, não sei se vocês conhecem ou não, mas talvez conheçam, porque é daqui de São Paulo, que ela só postava foto da bunda. E aí um dia eu falei para ela, eu vou parar de te seguir porque eu não sou obrigada a ficar vendo sua bunda toda vez. Entendeu? Minha amiga, tal, mas eu falei, não sou obrigada. Você tá uma gostosa, mas eu não sou obrigada. Sabe, assim, tipo, não é sobre isso. O fato é que vocês poderiam estar seguindo pessoas aleatórias, das mais esquisitas e possíveis, para ficar tentando descobrir o perfil de personalidade desses personagens reais, assim. Gente, e que no fundo é o que você falou desde o começo, é onde a gente se reconhece, é onde você linka alguma coisa da sua sombra com aquela sombra, porque é humano. E é isso que a gente fala, a energia, né, quando você escolhe alguém, né, a energia não bate com esse cara, a energia não bate, essa química, porque tem todo um... Pô, imagina uma série, meu Deus, tem muita coisa para ver, para trocar, para...
Isso muito me encanta. É o Janela Indiscreta, né, do Hitchcock, né, Lê? Exato! Pode viver esse filme, né? Exato, é maravilhoso, gente. Tem uma janela ali, 24 horas, disponível de graça, com N assuntos que você pode querer. Você pode até mudar. Esse mês eu vou pesquisar esse assunto, desse tipo de pessoa. Esse mês que vem eu vou estudar outro tipo de pessoa. Não sei. Assim, Mas o Instagram não é, né? Mas o Instagram não é uma janela verdadeira também, né? Isso que é ferro. Claro que não. Claro Mas você que tem não. cabeça de escritora, né, Elê? Você tem cabeça de dramaturga. Você é cabeça de quem escreve. Eu Você tenho. escreve. Mas eu escrevo. Mas você, Maurício, pode começar pelo Instagram e depois perseguir na vida real, entendeu? Descobre a balada que a pessoa vai, daí você vai na mesma balada, entendeu? Aquela sim, ensina. aí O curso não é de produção de elenco, o curso é de como ser stalker. Não, tô brincando. Mas eu com essa cara, a pessoa logo já me denuncia pra polícia. Não, mas aí você fica lá discreto, encontra maneiras de ser discreto, mas que assim, divertido ia. Enfim, gente. Tá acabando o nosso tempo. Alguém mais quer fazer alguma pergunta sobre o curso? Falar mais alguma coisa? Silêncio. Bom, então vou agradecer vocês mais uma vez pelo bate-papo de hoje. Espero que tenha deixado claro para vocês o que é o curso, que vocês tenham gostado. Foi bom revê-los. Fiquei feliz. E quem puder, nos vemos no curso que eu acho que começa semana que vem, se eu não me engano. Dia 13. Obrigada a você por 2 horas de aula. Muito obrigada. Muito obrigado, Ale. Obrigado eu, gente. Muito obrigada. Obrigado, Ale. Valeu. Boa noite. Boa noite. Beijo. Tchau, Boa noite. Tchau. Tchau.